O presente de Beatriz fará com que Clarice recupere completamente a memória por conta de um detalhe chocante. Beatriz terá uma ideia genial para fazer Clarice ver Juliano e Zélia juntos e descobrir toda a farsa dos Alencar, incluindo a origem da Bia. Escondida, Clarice dará início em sua vingança arrasadora. Tudo pode acontecer quando Beatriz mostra para Clarice a toalha vermelha que um dia foi do seu enxoval. No primeiro momento, Clarice não achará que aquele objeto um dia foi seu, mas, ao perceber os detalhes, ela começa a reconhecer aquelas borboletas. Nesse momento, Clarice tem uma nova lembrança, onde ela se vê dentro do orfanato de Carmen. Mesmo sem saber que lugar é aquele, Clarice se lembra de um porta-retratos, onde está a foto de Antônio. Beatriz percebe o semblante de sua mãe e pergunta: "Você está bem? Está chorando?" Clarice é transportada para a realidade e, abatida, responde: Eu vi a foto de um homem. Estava bem perto da mesa onde estava essa toalha. Meu Deus, quem será ele?" Com as mãos trêmulas, Beatriz tira uma foto de dentro de sua bolsa e pergunta: "Era esse homem?" Ao reconhecê-lo, Clarice começa a chorar e responde: "Sim, era ele." Emocionada, Beatriz diz: "Ele é meu pai, Antônio. Vocês eram casados, e essa toalha fazia parte do enxoval de vocês. Você não tem como esconder mais. Não pode mais negar que eu sou a sua filha." Ao ouvir aquelas palavras, Clarice sente o seu corpo formigar e Beatriz começa a desaparecer de seu campo de visão. De repente, Clarice é transportada para o seu passado e, como se ela estivesse vendo um filme em primeira pessoa, ela assiste imagens que um dia ela viveu e esqueceu. Ao lado de sua mãe, Beatriz percebe que Clarice está petrificada e entra em desespero. Com lágrimas nos olhos, ela pergunta: Mãe, fala comigo. Pelo amor de Deus, o que aconteceu com você? Quer que eu chame um médico?" Mais alguns minutos se passam e Clarice não retorna. Ainda mais desesperada, Beatriz começa a gritar por socorro e teme que ela tenha feito mal à sua mãe. Nesse momento, uma voz pergunta: "Filha, é você?" O coração de Beatriz começa a bater mais forte e quando ela olha para trás, encontra Clarice a encarando com um largo sorriso no rosto. Toda a preocupação desaparece e a mocinha corre para abraçar sua mãe. Por alguns segundos, elas não dizem nada, apenas tentam parar de chorar. Mais calma, Beatriz pergunta: "Você se lembrou? A toalha te ajudou?" Clarice responde: Eu me senti fora de mim, como se eu flutuasse por essa sala. E quando eu voltei em mim, parecia que eu nunca tivesse perdido a memória. Ai, meu Deus, como eu pude ter me esquecido de você? O presente mais perfeito que Deus me deu." Enxugando as lágrimas de sua mãe, Beatriz diz: "Não se culpe dessa forma. Foi um acidente." Clarice retruca: Não foi apenas isso. Eu fui cruel com você. Não acreditei no que você dizia. Te afastei de mim. E praticamente te pedi para ser infeliz só para que a Bia não fosse." Beatriz tenta argumentar, mas Clarice a interrompe e continua: "Meu Deus, a Bia. Antes do meu acidente, eu vi o Juliano ao lado de uma mulher que estava... Minha Nossa Senhora, o Juliano fez mal àquela mulher. E tinha um bebê chorando na cadeirinha ao lado. Era a Bia. Ele me fez esquecer de você e deu a própria filha para cuidar." Atordoada,
Beatriz comenta: "Isso é horrível. Você precisa denunciar." Nesse momento, um sentimento de vingança começa a surgir em Clarice. E com um olhar de fúria, ela diz: "O Juliano, a Maristela e até a Zélia, que fingiu ser a minha irmã. Todos eles precisam ser punidos. Eu vou acabar com eles. E vai ser agora." Nervosa, Beatriz segura o braço de sua mãe e fala: "Não, você não pode fazer isso. Se você disser que recordou do seu passado, eles poderão fazer algo muito ruim com você. Não se lembra que, quando eles descobriram que eu era sua filha, eles tentaram se livrar de mim? Agora que eu tenho você, eu não posso te perder de novo." Assustada, Clarice diz: "Meu Deus, você tem toda a razão. Mas o que a gente faz?" Beatriz responde: "Eu acho que eu tenho uma ideia, mas antes, eu queria mais um abraço. Minha mãe. Pra sempre, minha mãe." Emocionada, Clarice volta a abraçá-la e ela se sente mais calma, mas ainda com raiva dos Alencar. Mais tarde, as duas chegam na perfumaria carioca. Confusa, Clarice pergunta: "O que estamos fazendo aqui?" Beatriz responde: "Eu me lembrei que o Basílio descobriu o plano do Juliano e da Maristela aqui, depois de ouvir uma conversa dos dois. Isso mostra que esses dois acham esse lugar seguro para conversar sobre o que eles estão planejando. Ou o que já fizeram." Clarice questiona: "Então você quer colocar algum gravador, é isso?" Beatriz responde: "Eu trouxe um gravador portátil, mas a ideia é a gente se esconder na sala da Maristela. O que acha?" Clarice sente um frio na barriga e responde: Eu confesso que eu estou com medo, mas eu cansei de ser aquela mulher ingênua que finge não enxergar a família que tem. Eu topo." Sem perder tempo, as duas se escondem na sala de Maristela e esperam por alguma movimentação. Com o passar do tempo, nada acontece e Clarice começa a ficar impaciente. Nervosa, ela comenta: "Eu acho que isso vai ser inútil. Eles nem devem vir para a fábrica." Beatriz insiste: "Vamos esperar mais um pouco. Eu acho que..." De repente, Maristela entra na sala e as duas prendem a respiração, com medo de serem pegas. Durante alguns minutos, as mocinhas veem apenas a vilã mexendo em alguns papéis, sem dizer nada. Em dado momento, Juliano aparece e Maristela pergunta: "Posso saber onde é que você estava?" Sorrindo, Juliano responde: "Eu estava com a Zélia." Revirando os olhos, Maristela retruca: "Ah, pronto. Eu achei que esse caso de vocês já teria chegado ao fim. Poxa, quando eu coloquei aquela loira de farmácia na nossa casa, eu queria que ela controlasse a Clarice, fingisse ser irmã dela e criasse falsas memórias. Ser a sua amante não estava nos meus planos." Clarice sente a raiva tomar conta de seu corpo, mas Beatriz impede que ela se mova. Irritado, Juliano diz: "O que eu faço da minha vida, cuido eu." Maristela afirma: "Nada disso. Ficamos anos e anos enchendo a Clarice de comprimidos para que ela não se lembrasse do passado. O que você acha que ela vai achar quando descobrir que a falsa irmã tem caso com o marido? É capaz dessa decepção fazer a memória dela voltar." Enquanto Juliano debocha da situação, Clarice fica ainda mais revoltada e abraça Beatriz para que ela não haja por impulsividade. Logo depois, de alguns assuntos avulsos, Juliano comenta: "Tem outra coisa me incomodando. Logo será o julgamento da Beatriz. Eu acho que devemos eliminar qualquer provas contra nós." Nesse momento, Maristela caminha até o seu cofre e, ao abri-lo, tira o Mystique Necklace de dentro dele.
Tanto Clarice quanto Beatriz ficam completamente em choque e veem aquela cena com vontade de partir para cima dos vilões. Debochada, Maristela pergunta: "Você acha que eu vou abandonar essa coisa maravilhosa? Eu posso não ter pagado por ele, mas esse colar é meu. Será meu troféu ao ver a Beatriz longe do nosso caminho." De repente, Beatriz sente a sua asma atacar e Clarice tenta acalmá-la, rezando para que os vilões não descubram que elas estão ali. Não muito tempo depois, Maristela e Juliano vão embora. Clarice e Beatriz saem de seu esconderijo e sentem o peso das confissões. Furiosa, Clarice fala: "Você tinha razão, Beatriz. Eles conversam nessa sala como se fosse um lugar seguro. Se eu soubesse disso há 16 anos atrás." A mocinha diz: "Eles até confessaram que armaram contra mim. Meu Deus, temos tudo para acabar com eles." Clarice retruca: "Mas não podemos fazer isso sozinhas. Eles livrariam de nós num estalar de dedos." Beatriz pergunta: "E se falássemos com o delegado?" Surpresa, Clarice questiona: "Mas o que falaríamos para ele? Será que ele é confiável? E se o Juliano e a Maristela tiver ele nas mãos?" Beatriz responde: "Temos que arriscar. Só que é você que terá que falar com ele. Você sabe muito bem que o delegado tem um pé atrás comigo." Momentos depois, Clarice procura pelo delegado e fala: "Eu preciso que você vá até a minha casa. Mas eu preciso te pedir algo um pouco estranho." Desconfiado, o delegado pergunta: "O que você pretende com isso?" Clarice engole em seco e responde: "Eu não posso te contar agora, porque você pode não acreditar em mim. Mas você precisa confiar na minha palavra. Tudo que eu procuro é justiça." Dando de ombros, o delegado fala: "Sinto muito, mas eu não sou pago para ficar brincando. Eu tenho mais o que fazer." Irritada, Clarice retruca: "Você é pago para manter a cidade segura. Eu não estou pedindo nada que vá além disso. Se você se recusar, eu terei que escrever uma carta para os seus supervisores. E garanto que eles vão concordar comigo." Respirando fundo, o delegado diz: "Tá certo. O que você quer que eu faça?" Mais tarde, Maristela e Juliano chegam em casa e encontram Clarice esperando por eles. Ao perceber o semblante de sua esposa, Juliano pergunta: "O que foi? Aconteceu alguma coisa na Magnifique? Ou é com a Bia?" Clarice responde: "Não, meu bem. O que aconteceu é que eu descobri quem são vocês de verdade." Nesse momento, ela pega um gravador e Juliano e Maristela entram em desespero ao ouvirem suas próprias vozes confessando o que fizeram. Os vilões ficam paralisados, sem saber como reagir. Com um olhar intimidador, Clarice pergunta: "E então, não vão dizer nada? Na minha terra, quem cala consente." Engolindo em seco, Juliano retruca: "Onde que você conseguiu esse gravador?" Nervosa, Maristela diz: "Não importa onde conseguiu, isso é mentira. Essas vozes não são nossas." Aos risos, Clarice diz: "É inacreditável. Mesmo depois de se ouvirem, vocês ainda estão com essas máscaras no rosto. Como que eu nunca havia percebido isso antes? Eu realmente devo ser a ingênua que sempre me chamaram." Trêmulo, Juliano diz: "Meu bem, por favor, vamos conversar. Quem te entregou isso te enganou. Não somos nós nessas gravações." Perdendo a paciência, Clarice berra: "Chega! Chega com todo esse cinismo. Fui eu mesma que gravei. Eu estava naquela sala enquanto vocês confessavam tudo isso." Os vilões arregalam os olhos e Clarice continua: "E sabe por que eu me escondi na sala da Maristela? Porque eu me lembrei do meu passado.
A Beatriz é minha filha. O Juliano colocou a Bia nos meus braços, depois de se livrar da própria amante. Enquanto ele continua a falar, Juliano e Maristela tiram o desespero do semblante e começam a encarar Clarice como se fosse uma verdadeira ameaça. Completamente livre de máscaras, Maristela diz: eu passei anos da minha vida te modelando, tentando criar uma Clarice perfeita. Aquela que não se intromete nos nossos negócios. Agora eu sinto um certo alívio, porque eu posso fazer o que eu sempre quis fazer com você. Desaparecer em definitivo de nossas vidas. Engolindo em seco, Clarice pergunta: então vocês confessam? Juliano responde: o que você esperava? Você já descobriu tudo. Agora vai ter que pagar as consequências. E depois, será aquela sua filhinha intrometida. Furiosa, Maristela grita: pega ela! Não deixa ela sair dessa casa. Tranque-a no porão e a faça esquecer da luz do sol. De repente, Beatriz sai de seu esconderijo e berra: não encoste na minha mãe! Assustado, Juliano encara a mocinha e comenta: ora, ora, ora. Então eu vou ter um trabalho a menos. Você quer se reconectar com a sua mamãezinha? Então vocês passarão um bom tempo no porão. E lá será sua última casa. Juliano corre para pegar a mocinha, mas nesse momento, o delegado entra na frente dela. Ao ver o chefe da polícia, Juliano e Maristela entram em desespero e não sabem como reagir. Clarice se aproxima deles e fala: aquela mulher ingênua que vocês tentaram modelar, ela se foi. O que restou foi o desejo de vingança. Eu farei questão de visitar vocês toda semana e mostrar o quanto eu estarei linda, feliz e rica, enquanto vocês ficarão cada vez mais fracos e infelizes. Pode levar, delegado. Depois que os vilões são presos, Clarice corre para os braços de Beatriz, emocionada. Que nota de 0 a 10 você acha que a Clarice e a Beatriz merecem? Coloque sua resposta aí nos comentários. Clique no botão de gostei aí embaixo para continuar recebendo mais vídeos da novela.